dá uma enroladinha na gente, né? Tem que ficar atento. Então vamos lá, gente. Boa noite. Eu vou deixar vocês aqui, ó, bem do meu ladinho, para eu saber que a gente está aqui, porque da outra vez eu estava crente que estava acontecendo, não estava acontecendo, era nada. Deixa eu botar minha telinha aqui. Então, boa noite. Nós estamos aqui em mais um encontro da nossa disciplina Estágio Supervisionado 1. Hoje nós vamos falar sobre um tema que são as competências básicas para o estagiário. Lembrando, como eu falo sempre para vocês, esse material é o nosso manual. Então, assim, eu vou voltar aqui para vocês poderem ver a capa, que não é nada assim, você preparou um material fora do que a gente tem acesso. Não é isso, né? Está aqui, ó, Estágio Supervisionado 1, curso de computação pedagógica ou curso de pedagogia, é o mesmo material, tá bom? E aí hoje nós vamos discutir, vamos voltar lá para a página 18, algumas formas, assim, algumas exigências, né? Porque eu estava até conversando agora um pouquinho com a Luzia, né? Ela estava falando como, às vezes, em alguns lugares, é difícil você conseguir um estágio, as pessoas estarem abertas a aceitar um estagiário. E quando você consegue o estágio, quando uma escola, uma creche decide te receber, existe uma postura que você está lá, além de representar racismo, né? Você está se representando, está se apresentando como um futuro professor. Eu sei que tem pessoas que já são de sala de aula, mas a ideia é que vocês estão se formando em pedagogia, então são futuros professores. Então, assim, isso são posturas que vocês precisam ter estando no momento do estágio, né? A realização das atividades do estágio curricular na escola é uma oportunidade valiosa para colocar em prática o que você aprendeu e vivenciar a rotina do ambiente escolar. No entanto, é essencial que o estagiário adote alguns comportamentos e atitudes básicas para garantir que essa experiência seja produtiva e enriquecedora, tanto para você quanto para a comunidade escolar. Então, assim, além de você estar representando a si mesmo como um futuro profissional, você está representando a universidade que está te oferecendo, né, que está te apresentando como estagiário, e você, a partir do momento que você firma um estágio dentro de uma instituição, você vai passar, mesmo não sendo um funcionário fixo, né, mas você vai passar a representar essa instituição também. Então, as competências, né, congregam conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Na atuação profissional, somos todos desafiados a adotar comportamentos adequados ao exercício das nossas funções dentro dos ambientes profissionais. Assim sendo, além dos conhecimentos específicos inerentes à formação profissional, para a docência, cabe aos estagiários a observância das competências gerais relacionadas a seguir. Então, a gente tem aqui a primeira, a pontualidade e a assiduidade, né? Ser pontual, cumprir com os horários estabelecidos, demonstra comprometimento e respeito pelo ambiente escolar. Né? Caso precise faltar ou se atrasar, porque a gente sabe que empecilhos acontecem, a gente tem problemas, né? Nós somos humanos, além de profissionais, né? Informe a escola, informa o seu professor supervisor, é importante, né? Às vezes o professor supervisor, ele está contando com você para desenvolver uma atividade, né? Ou é um momento que ele planejou uma atividade com você, e se você não vai estar, ele vai precisar modificar, né, o seu planejamento. Então, é importante ser pontual, é importante ser assíduo. A escola, ela tem uma rotina, escola e assim, a educação infantil em si, ela tem uma rotina importante que tem que ser seguida, tem horários pré-estabelecidos, porque se você mexe com o horário de uma coisa dentro da escola, você acaba mexendo com todo o horário, né? Com tudo que vai acontecer depois desses momentos, né? Então é importante as normas da escola, incluindo políticas internas sobre conduta, vestimenta, o uso de celulares. Isso mostra seu alinhamento com o ambiente escolar, reforça sua postura profissional. Imagina, talvez se você não é uma pessoa que você já tem um emprego, e talvez não seja a sua pretensão a estar em sala de aula, mas você ter uma boa referência, né? A gente chama de fazer um networking. Então, você imagina, você faz um estágio numa instituição, ela pode, ao final do seu estágio, ela pode te oferecer uma oportunidade,
Ou se dá um momento que você está podendo aceitar essa oportunidade futuramente, quando você estiver procurando uma coisa mais estável, pode ser um local que você vá lá, né, mostrar o seu currículo, mostrar que você já se formou e que você pode estar em sala de aula. Então, assim, ou pode ser uma referência para você. Então, você ter esse respeito às regras é importante, né? Que aí está alinhado à postura profissional, né? Mantenha uma atitude ética e respeitosa com os professores, funcionários, alunos e seus responsáveis. Evite discussões ou comportamentos que possam comprometer sua imagem como futuro docente. Às vezes, a gente tem umas questões assim, a gente acaba tendo contato com o professor supervisor, e às vezes ele pode te comentar coisas ou falar coisas para conversas, né? Mantenha sempre para vocês. Eu sempre falo assim, ouça mais do que fale, né? Isso não se dá, obviamente, numa troca, num planejamento, numa conversa, não é isso. Mas, por exemplo, qualquer informação sobre pai, qualquer informação sobre aluno, mantenha para você. Respeite esse sigilo, sabe? A imagem dessa criança comentar. A gente pode saber, mas a gente não deve comentar e a gente deve manter para a gente. Isso é importantíssimo, né? Eu já tive uma situação em sala de aula onde um aluno estava fazendo uma investigação sobre uma doença infecto-contagiosa bem séria. E aí eu fui informada, obviamente, né? A minha equipe foi. Aí eu sentei com a minha equipe, isso foi na creche, foi no berçário 2, né? Bebês. E aí nós fomos informados para que a gente tivesse os devidos cuidados, né? Com contato com essa criança. Lembra, contato normal, carinho, né? Mas você pode ter contatos, né? Cuidados específicos que não vão medir o seu cuidado e o amor e o carinho e a atenção que você oferece para essa criança. Isso nunca deve ser mudado. E aí eu informei isso à minha equipe, uma sala do lado, as pessoas começaram a perceber o burburinho, né? Porque, enfim, né? Escola, ambientes assim, né? Onde tem muitas pessoas, as conversas nelas rolam e às vezes até a gente saber. E aí uma colega minha chegou para mim e perguntou o que aconteceu, o que era. E aí eu falei, não sei o que está acontecendo, não sei. Ela até ficou chateada comigo, né? Mas assim, é importante, porque a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Eu sou mãe, mas acho que necessariamente nem para ser mãe você precisa ter, né, essa consciência de estar no lugar do outro. Eu não gostaria que ninguém falasse algo que meu filho estivesse passando, ou uma investigação de doença, ou uma investigação de um laudo, o que for, uma situação mais sentimental, uma questão de, enfim, qualquer questão, virasse fofoca ou comentários dentro do ambiente da escola. Né? Quando a gente passa uma informação assim dentro da escola, é uma informação sigilosa, é uma informação que merece respeito, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, a gente se coloca nesse lugar de pensar, não, essa criança merece esse respeito, né? Essa família, esses familiares. É importante a gente ter essa consciência, essa ética. Então, só colorido, mas é uma responsabilidade muito grande você, né, educação infantil. Você está lidando com criança, você tem que estar sempre pensando em frente de coisas que podem estar acontecendo, de coisas que você pode evitar. Então, quando você é um profissional atento, você consegue ter esse feeling, né? Essa percepção. O uso do celular. Adoramos celular, ó, meu tecladinho. Mas ter um cuidado para utilizar o celular. Eu comentei num outro encontro que existe uma outra funcionária, em uma outra escola que eu trabalhei, que o toque dela era um funk, nada contra o funk, eu amo funk, mas existem lugares e lugares, né? E ele tocava super alto. Então, assim, era um inconveniente, então a gente precisa ter esse cuidado, a gente ambiente com crianças, existem coisas que são apropriadas para as crianças ouvirem, e existem coisas que não são apropriadas para as crianças, e a gente tem que ter essa noção, né? O profissional ele tem que ter essa noção. Então, assim, utilize o celular apenas quando for extremamente necessário. Caso seja inevitável, solicite autorização da gestão da escola ou do seu professor supervisor, peça licença. Imagina, o professor está dando uma aula, está lá na frente explicando, né, segurando a atenção dos alunos, que não é uma coisa fácil hoje em dia, né? E você está no telefone,
no maior papo, na maior conversa, de boa, rindo, falando. Às vezes é tão alto que a gente escuta até a pessoa que está lá ligando para você. Então, assim, é importante ter esse cuidado, né? A vestimenta, escolha de roupas limpas, que não estejam amarrotadas, adequadas ao ambiente escolar, que é um ambiente de trabalho, a gente não pode esquecer isso, né? Sempre priorizando conforto, profissionalismo, tente evitar peças, né? Roupas muito curtas, saias, shorts, camisetas com estampas inadequadas, né? Com um aluno, principalmente na educação, você precisa estar muito no chão, você precisa estar muito, né? Os móveis, né? Eles são na altura da criança, então você vai estar sempre no nível abaixo. Então, é importante para que você não se sinta desconfortável ou que você não se veja numa situação, né, embaraçosa ou constrangedora de alguma forma, né? Evitar calças rasgadas. Ontem a gente estava no encontro de planejamento e a minha coordenadora falou uma situação muito engraçada, que ela estava com uma calça que tinha um rasgo, né, que é esses enfeites, e aí ela tá falando com as crianças, e ela percebeu que tinha uma menina olhando muito para ela, sabe? Que não conseguia desviar o olhar dela. E aí ela falou, explicou a atividade, está fazendo a rodinha. E aí no final, a menina chegou para ela e falou assim: tia, eu vou pedir para minha mãe comprar uma calça para você. Porque ela achou que o rasgo fosse a calça estivesse rasgada mesmo, né? Mas isso é uma situação engraçada, mas assim, que se a gente se coloca como um profissional sério dentro do ambiente de trabalho, as nossas vestimentas, elas falam muito sobre a gente, né? Então a gente quer dizer assim, então eu preciso me limitar, eu não posso usar nada que eu gosto, não é isso. Mas todo mundo sabe disso, né? A gente tem a vestimenta que a gente usa em casa, a roupa que a gente vai sair, que a gente gosta de se vestir, a roupa que a gente vai no parque, tem uma roupa para ir para a praia, né? Que é da sua escolha, do seu gosto. E todo mundo sabe que existe uma roupa assim para quando você vai trabalhar, quando você vai estar no ambiente de trabalho, né? E chinelo e sandálias, porque às vezes você tem que correr atrás de uma criança e às vezes de sandália não pode acabar não facilitando tanto, né? Maquiagem, acessórios e unhas, né? Faça uso de maquiagem discreta, priorizando tons neutros, evitando exageros que possam desviar a atenção do ambiente educacional. Além disso, evite acessórios chamativos, brincos muito grandes. É até uma questão de segurança, gente. Dependendo da criança, do bebê, ele não tem a ideia, né, de que talvez ele não possa puxar um brinco seu. Então, a gente está com um brinco muito grande, isso chama a atenção da criança. E aí ela pode meter a mão no seu brinco e acabar te machucando. A mesma coisa com colar. Você imagina um colar de pedrinhas, de miçangas, a criança mete a mão, caiu aquelas miçangas, acabou. Né? Vocês imaginam o trabalho que é catar tudo isso, correndo o risco de ficar para trás alguma pedrinha, alguma bolinha, e as crianças colocarem são coisas que a gente que parece assim, é besteira, isso não vai acontecer, mas acontecem, gente, acontecem seriamente. Então, a gente tem cuidado, né? Colares esfarantes ou pulseiras que façam muito barulho, tentar manter as um comprimento curto e bem cuidadas, né? No caso de uso de esmalte, escolher cores neutras ou suaves. Confidencialidade, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Respeito ao sigilo de informações sobre os alunos e as atividades da escola. Não compartilhe dados pessoais ou situações internas. Gente, imagens. Tiraram, por exemplo, a gente tem a entrega do relatório, onde pede que vocês registrem no momento da sua aula prática, mas não é para registrar as crianças em si, né? É para registrar o material que vocês vão usar durante a aula. Se vocês tirarem alguma foto das crianças, geralmente eu coloco um coraçãozinho no rosto para que não apareça. Mesmo que tenha direito de imagem assinado, eu acho que é mais seguro, sabe? Hoje em dia a rede ela é muito ampla, várias pessoas têm acesso a ela, então é interessante a gente ter esse cuidado, né?
Não faça comentários depreciativos sobre os alunos, né? Os responsáveis, a equipe escolar, dentro ou fora da unidade. Às vezes a gente acha que a criança não entende algo que a gente fala, mas ela entende. A criança ela faz uma leitura da gente muito profunda, que vai muito além das nossas palavras. Ela lê a nossa postura, ela sente a nossa energia, ela lê, ela sente a forma que a gente fala, sabe? O tom que a gente usa na nossa fala. Às vezes a gente acha que está falando alguma coisa que a criança não está entendendo, mas ela está entendendo perfeitamente. Talvez ela possa não entender o significado de algumas palavras, mas ela pode entender toda a situação, uma leitura do contexto. Então, é importante a gente ter esse cuidado, tá? Atenção à comunicação. Use uma linguagem clara e respeitosa ao interagir com os alunos e a equipe escolar. Esteja aberto a ouvir orientações e a receber feedbacks do professor supervisor e da coordenação da escola, para o seu aprimoramento, tanto pessoal quanto profissional. É uma oportunidade de vocês aprenderem também o estágio, né? Segurança e cuidados com os alunos. Tenha atenção redobrada com a segurança dos alunos. Eu dei o exemplo das bolinhas. Preste atenção, tá, gente? Os exemplos que eu estou dando aqui, eu já passei por eles. Não é coisa aleatória, não. Eu estou em sala de aula desde 2012 na educação infantil. Então, já aconteceu de tudo que vocês possam imaginar. Então, tenha atenção redobrada com a segurança dos alunos, especialmente durante atividades práticas ou recreativas. Tem coisas que parecem muito bobas. Imagina, você está na mesa, cortando uma folhinha. Isso já aconteceu, tá, gente? Você está cortando uma linha e aí alguém te chama, ou você vai atender algum aluno, ou você vai pegar algum outro material e você deixa aquela tesoura ali em cima. Isso é uma oportunidade para as crianças pegarem. Eles adoram qualquer coisa que eles vejam a gente mexendo, chama muito a atenção deles. Então, isso já aconteceu, da criança pegar a tesoura. Né? Não aconteceu comigo especificamente na minha sala, mas eu já vi acontecendo em salas de colegas. E a criança está brincando com a tesoura na mão, e aí você tem que tirar com o maior cuidado. Você não pode assustar essa criança, que ela pode cair. Já aconteceu também teve alguma atividade na sala, ou eu não lembro se foi algum aniversário, que deixaram a faca do bolo em cima da mesa. E aí, às vezes, você dizer, é a mesa da professora que está longe, mas a criança, ela tenta acessar. E a criança já pegou. Às vezes você está com um estilete, né, fazendo alguma atividade. Eles adoram prestar atenção nisso. Cola quente, né? Isso são coisas básicas que a gente tem em sala de aula, e são instrumentos que a gente usa muito em sala de aula. Eles adoram ver aquela cola quente, eles ficam interessados o timba quente em sala de aula. Mas quando eu entrar em caso de extrema necessidade, eu tomo vários cuidados. Eu tenho um armário mais alto, né, que não tem como as crianças alcançarem. Então, eu uso ela ali, né? E aí, quando eu desligo ela, que ela ainda está quente, eu pego ela e coloco ela em cima, porque aí você não pode guardar dentro do armário que vai derreter as coisas. Eu ponho ela em cima do meu armário, que é mais alto ainda. E aí, ó, outro cuidado. Com o fio é enrolado, porque se o fio é pendurado, aquela criança puxa aquele fio e pode cair em cima dela, né? Então, eu tomo esse cuidado. Por exemplo, carregar celular em sala de aula. Já aconteceu no berçário, eu vi isso, e que a pessoa botou o celular para carregar, a tomada ficava assim, na parte superior da parede, ela tirou o telefone e o cabo ficou pendurado. E o que a criança fez? Pegou aquela pontinha, né? A pontinha que a gente conecta no telefone, e estava na boca. E a tomada ligada. Sorte que não teve nenhuma questão, né? Graças a Deus. Mas poderia ter tido. Então, são coisas que parecem tão pequenas e é tão rápido, gente. É muito rápido. Você põe o negócio aqui, vira. Quando você vê, já pode estar na mão dessa criança. Então, tenham esses cuidados, né? Alimentação no ambiente escolar, não alimentar-se em sala de aula, principalmente na frente das crianças, né? Ou durante as atividades. As refeições devem ser feitas nos intervalos adequados.
e fora do ambiente de sala de aula, caso você precise, que às vezes o seu horário, né, não bate com os horários da alimentação da própria instituição, caso você precise alimentar-se em horários específicos, desculpa, por questões de saúde, informe previamente a equipe da escola, peça licença ao seu professor supervisor, converse, né, com ele. Geralmente tem uma sala de professores ou um próprio refeitório específico para isso. Então, sempre comunique-se, né? Acho que o primordial é isso, né? Lembre-se de se comunicar. E para finalizar, a gente já falou algumas coisas, mas eu acho importante, né? A gente ressaltar que na educação infantil a segurança e a praticidade são essenciais. O uso de acessórios grandes, como brincos, colares compridos e anéis volumosos, podem representar riscos, pois podem ser puxados ou machucar as crianças. Da mesma forma que unhas muito compridas ou pontiagudas podem causar riscos acidentais. Gente, quando a gente está lidando com pais, você pensa, o pai te entrega e ele está confiando em você. Existem situações que quando isso acontece, né, ele vê a unha da professora ou do agente, de quem for, uma unha grande. E aí, no final do dia, a criança aparece arranhada. Às vezes, nem foi por causa disso, nem foi esse profissional, foi em outra situação. Mas vocês podem ter certeza, a primeira coisa que esse responsável irá falar é: ah, meu filho está arranhando porque a sua unha está grande. Nem foi esse profissional, nem foi por causa disso, mas vai ser a primeira suspeita dele. Então, assim, tomem cuidado com isso. É muito desagradável, assim, você ter que chamar um pai ou um responsável, falar para ele que a criança se machucou, ou que se arranhou, principalmente por uma questão sua, né? Um brinco seu, ou um colar, ou uma pulseira que possa ter arames, esse tipo de coisa. Então, assim, para evitar dor de cabeça, como um conselho de uma professora que está em sala de aula na educação infantil por muito tempo, assim, eu evitaria, sabe? Tomaria esse cuidado, que parece besteira, mas não é. E não é uma coisa assim, tá abusando, né, das minhas escolhas pessoais, né? Óbvio, é uma escolha pessoal sua, mas você tem que compreender que você vai estar lidando diretamente com essas crianças, pegando no colo, dando a mão, ajudando às vezes num banho, numa troca de roupa, e isso pode acabar dificultando, né, o seu dia a dia dentro de sala de aula. Isso é para o futuro, tanto para você quanto estagiário, quanto professor em sala de aula, né? Para evitar esses problemas, é aconselhável optar por acessórios discretos, manter as unhas trabalho feito ao manuseio dos materiais e as interações com os alunos. E assim, e realmente facilita muito mais, gente. Quando a gente toma esses cuidados, evita uma dor de cabeça tão grande, sabe? Você pode ter uma unha, eu gosto de uma unha mais comprida, eu quero desse jeitinho, mas existem também maneiras de você fazer isso que elas não machuquem, né? Que vocês tomem esse cuidado. Então, assim, é essencial a gente estar pensando. São estratégias para melhorar o nosso dia, né? Deixar o nosso dia mais, deixar o dia a dia mais tranquilo e que a gente possa se preocupar com outras coisas. Então, a parte do material do nosso encontro de hoje era sobre esse tema, né? A gente pensar um pouquinho o que um estagiário, né? Quais são as necessidades básicas, as formas que a gente tem como se comportar quando nós estamos estagiando. Então, eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela e vou parar a gravação para a gente poder ir tirando as dúvidas e podem perguntar também sobre isso se vocês quiserem, tá?